vai se dar no Instituto, como você pretende desenhar isso e como você vai conduzir isso através das pesquisas no Instituto. Aí diria assim, é um ponto que eu queria que você colocasse, porque aí que talvez eu acho que é aí que tem o diferencial de outros institutos que a gente conhece, que de repente abraçam uma causa e essa causa passa a ser, vamos dizer assim, uma visão única. Então, era isso que eu queria que você falasse um pouquinho de como é o mecanismo do Instituto. Obrigado, Helena. Você sabe que eu acho que o que me deixou estupefato quando eu comecei a tratar desse assunto, né? E tudo bem, a gente botou o Instituto de pé no final do ano passado, né? Então vinha aí uma conversa sobre como as coisas iam acontecer e eu justamente me incomodava com as iniciativas desconectadas, né? Aquela história de não me interessa se o pato é macho, é fêmea, eu quero ovo, né? Então eu vou ficar aqui gritando, eu quero emprego, emprego. Desculpa, de onde vem isso, né? Eu olho para as empresas, eu vejo que as empresas não estão capacitadas, não vou dizer nem letradas, tá? Elas não estão capacitadas para gerar oportunidade, para fazer uso do conhecimento que está disponível, porque eles sabem trabalhar de um jeito. Headcount, eu quero gente aqui dentro. Eu disse, cara, eu não quero trabalhar das 7 às 10. Eu não preciso de plano de carreira. Aliás, eu não preciso mais de plano de aposentadoria, plano de saúde. Eu uso o meu, é melhor que o de vocês. Me deixa aqui. O que eu quero é dinheiro para pagar minhas contas. Eu quero uma outra maneira de trabalhar. Eu quero usar a minha cabeça e a minha experiência para não ter que trabalhar na mina de sal, do jeito que eu trabalhei por 20 e tantos anos. Então, não tem ninguém lá dentro pensando nisso. Quando eu olho para o... Aí eu digo, tá, por que não tem alguém lá dentro? Não, porque não tem estrutura de lei que incentive as pessoas a continuarem nas empresas. Por que não tem estrutura de lei? Não, porque as leis são da CLT de 80 anos atrás. Tá, e dá para mexer na CLT? Eu não quero mexer na CLT. O que eu quero é criar um regime de trabalho alternativo que acomode pessoas que estão em momentos de vida diferentes. Isso é uma das pautas principais da nossa conversa. Em primeiro lugar, generalização não funciona. O momento de vida das pessoas são diferentes, os interesses das pessoas são diferentes. Eu, para montar esse meu projeto, e dentro do curso que eu estava fazendo em Stanford, uma modalidade era uma modalidade de design thinking, e eu botei esse problema, né? Olha, como é que a gente trata a longevidade como oportunidade para geração de valor dentro da economia, né? E dentro das sociedades? E a primeira coisa que a gente fez foi entrevistar as pessoas, né? Eu entrevistei 80 pessoas que tinham dos seus 55 até os seus 85. Cada uma num momento diferente, com prioridades, com vontades, com desejos, com capacidades, com necessidades, com restrições, com disponibilidades diferentes. Eu digo, então não existe essa generalização. A hora que a gente não consegue criar essa generalização, o sistema quebra, porque ele está preparado para trabalhar de uma maneira genérica. 60 mais é isso, e aí está, tá bom, não é mais 60 mais, agora é 55 mais. Agora não é 55 mais, agora é 50 mais. Aí a gente já escuta mulheres dizendo, temos que fazer alguma coisa para os 45 mais, porque já estamos enfrentando preconceito. Eu digo, gente, nós temos que entender que o modelo como um todo está ruindo. A proposta do Estado pós-Segunda Guerra Mundial, que se uniram as nações para reconstruir o planeta, funcionou por 80 anos, mas parou de funcionar, veio parando de funcionar, ela veio mingando, as oportunidades menores cada vez mais focadas em cima de uma meritocracia, dizendo, se você é bom e competente, você tem lugar no mundo, se você não está mais com lugar no mundo, a culpa é sua. Não, não é assim. O que está acontecendo é que as coisas estão falhando, e essas coisas que estão falhando são exemplos aonde a gente olha. Primeiro está, nessa bagunça, como é que eu foco? Onde é que está a prioridade? Então eu comecei a fazer perguntas para trás. Antes de ficar querendo que a empresa gere emprego, eu pergunto se existem leis que favorecem a geração de emprego. Se não existem leis, eu tenho que conversar com o legislativo. Para eu conversar com o legislativo, eu preciso de dados. Porque não adianta eu chegar lá e dizer para o cara, vocês estão olhando para o IBGE, porque o IBGE tem informação, está lá dentro.
Vocês estão olhando, estão se dando conta que hoje nós temos mais de 26% da população com mais de 50 anos? Está claro para vocês? E que isso em 2040, em 2050 vão ser 40%? Se a gente olhar para a Argentina, já é 40%. Não, eles não estão preparados para isso. O Brasil não está preparado para isso. A Argentina não está preparada. O Uruguai não está preparado. Os Estados Unidos não está preparado. Nenhum lugar no mundo está preparado. Talvez Singapura esteja. Mas, no geral, está todo mundo meio que batendo cabeça e não se dando conta que nós temos que olhar para a origem do problema. Então, antes da lei, eu tenho que olhar para a estrutura. E a estrutura envolve medicina, envolve a nossa própria visão, a nossa cultura. Eu digo, como é que eu posso contribuir para isso acontecer? Então, se eu quero focar numa advocacy, que é bater na porta do poder público e dizer assim, galera, vamos pensar sobre isso. Independente do teu partido, se você é verde, azul, roxo, amarelo, não me interessa. Eu acho que nós temos que unir em cima de uma pauta comum que transcende a pauta partidária, que tem a ver com o interesse e a subsistência das pessoas, dos cidadãos e das cidadãs. Para a gente poder fazer isso, nós temos que fazer isso de maneira estruturada. Para eu poder fazer isso de maneira estruturada, eu tenho que ter gente pesquisando e me gerando conteúdo. O conteúdo existe. Ele está disperso, não estruturado e não focado. Porque nós não estamos olhando para isso. Aí tem, não, mas tem gente fazendo pesquisa. Tem, de fato, tem gente fazendo pesquisa de mercado. Essas pessoas que estão olhando para o mercado estão vendo só na nossa capacidade de compra. E estão dizendo o seguinte, tem dinheiro aí. Tá bom, concordo que tem dinheiro aí. Então o Instituto vem para reconhecer as oportunidades e as coisas que estão acontecendo, tentar entender a origem dessas questões e dizer o seguinte, o que a gente pode fazer para nos municiar, para poder bater na porta dos caras que estão formando as políticas públicas com dados, para eu poder dizer o seguinte, vamos conversar sobre isso, e aí o Instituto nasce com essa ambição de ser um think tank. O que é um think tank? É um lugar que pesquisa, que tem projetos patrocinados por empresas e pelo governo, porque existem incentivos de lei para isso, que vão falar de... Nós queremos focar em 5 vetores. Tem 70. Eu escolhi 5. O primeiro deles são carreiras e vidas mais longas. O segundo dele é as oportunidades de contribuição, e aí estamos falando de regimes de trabalho diferentes. E eu acho que existem maneiras diferentes. Eu não quero mexer na CLT, eu não quero tirar benefício, não é isso aqui. O que eu quero é olhar para isso e dizer o seguinte, nós podemos falar de maneiras diferentes. Vou dar o exemplo, meu exemplo, que é um exemplo claro. Eu era um cara empregado numa empresa, a empresa pagava, fazia a contribuição, minha contribuição social, e eu botava dinheiro numa pilha para sustentar o que eu ia lá na frente. Precisava, mas na prática era para pagar os caras que já estão ali aposentados. Eu, de um dia para o outro, parei de contribuir. E a chance que eu tenho hoje para contribuir é se eu for um empreendedor independente, eu vou abrir uma empresa no regime simples e o simples contribui com 20% do que eu contribuía que estava lá atrás. A conta não fecha. Nós temos que olhar de uma maneira que eu vou poder trazer esse dinheiro de volta para o mercado porque o governo está preocupado. Existem 7 projetos de lei tramitando no Congresso há 8 anos. Gente, gerúndio não funciona. Se o negócio está desde 2019 em tramitação, significa que ele não está na pauta. E por que ele não está na pauta? Porque é uma bomba. Porque não adianta eu olhar para aqueles 7 projetos de lei e todos eles exigem incentivos fiscais que ninguém diz de onde vem o dinheiro. E nós sabemos que o orçamento do governo, do país, está 96% comprometido. O que nós temos que mostrar para o governo é que o dinheiro, só o fato de eu voltar a contribuir vai pagar essa conta. Só que isso não pode ser a minha opinião, Luiz. Eu preciso de um economista fazendo esse estudo e dizendo para mim que é isso que pode acontecer. Então, fui conversar com os economistas e estou propondo para eles da gente montar projetos de pesquisa que vão durar 6 meses, vão durar 1 ano, vão precisar de bolsistas, mas nós vamos começar a gerar dados para eu poder sentar, botar esses dados para fundamentar o draft do projeto de lei que eu já tenho escrito, de um regime alternativo de trabalho, que vai permitir que a minha faxineira, que não tem mais joelho para ser faxineira, possa participar da economia de uma outra forma. Para que eu, que sou um cara que fui super capacitado, tenho um monte de curso, minha pós-graduação, possa trabalhar de um jeito que não seja só trabalhando por gig economy e recebendo X por hora como se eu fosse funcionário do Uber. Para que eu possa, de repente, trocar de carreira e dizer assim, eu fui um cara de marketing e comunicação e agora eu quero trabalhar com psicologia.
No momento que a gente está agora, que é o momento de começar, né? E é aquele momento assim, cara, para onde que eu vou, né? Eu tenho que atirar para 75 lugares ao mesmo tempo, eu tenho que arranjar dinheiro que eu não consegui ainda, eu tenho que me estruturar, eu tenho que montar tenho que vender o meu pacote para pesquisadores que não estão acostumados a falar sobre isso. Eu vou conversar com o mundo acadêmico olha para mim dizendo assim, quanto dinheiro você tem? Eu pergunto para eles quanto dinheiro vocês precisam, porque eu vou montar um projeto de acordo com esse dinheiro. Então vamos fazer isso de maneira estruturada. É um projeto de 1 ano, com um bolsista, um pesquisador-chefe, esse cara tem que ter um salário de tanto, o Barão multiplica isso aqui por 12, 9 fora, dá 600 mil reais, legal, tem um projeto, vou juntar 600, vou bater na porta das empresas, vou perguntar, dona, sei lá, McDonald's, você está preocupado com o futuro do emprego? Patrocina esse projeto de pesquisa. Itaú, você tem um projeto lindo, Instituto Viver Mais, maravilhoso. Então lá montaram uma maneira de fazer uso dos incentivos de lei que existem para o fundo do idoso, que hoje está focado em assistencialismo. Nada contra, assistencialismo é importante, necessário, mas ele não pode ser tudo. E falta para eles projeto, porque todas as organizações que estão montadas para tentar fazer uso do assistencialismo. Então tem um buraco aqui no meio. A gente entra tentando ocupar isso. Não são problemas regionais, não são exclusivos do Brasil. Claro que muda um pouco, porque a demografia muda, e como o exemplo que eu dei para vocês, a Argentina já está, o Uruguai já tem mais de 40% da população com mais de 50 anos. Né? Os jovens estão indo para outros lugares. Se tudo der certo, todo mundo vai envelhecer e vai se ver na condição que nós estamos chegando agora. E não adianta a gente dizer, quer saber de uma coisa? Azar do goleiro. Eu acho que a gente pode trabalhar de outra maneira, né? Então, dei milhões de voltas aqui, falei de mais 3 milhões de coisas, mas, pô, voltando para a origem da tua pergunta, nós estruturamos pensando em 5 vetores de pesquisa que vão gerar pauta para a gente poder conversar com dados para começar a mexer nas políticas públicas. Essa é a minha ambição principal, onde eu posso contribuir. Não quero virar balcão de emprego, não quero fazer consultoria para trabalhar com melhoria de inclusão de pessoas mais velhas. Está cheio de gente fazendo isso, eu apoio eles, sou fã deles, quero mais que eles consigam, que eles tenham sucesso. Eu acho que o que eu quero conversar é falar 3 passos atrás, é trazer a sociedade para falar abertamente sobre um problema que nós estamos terceirizando para empresas e governos, e nenhuma nem outra vai resolver o nosso problema. Quem vai resolver o nosso problema somos nós. Isso é verdade. Concordo muito com você, Luiz. Acho que a sua trajetória realmente reflete a real necessidade que a gente tem em relação a essa busca, porque de fato são discursos semelhantes e também de fato a gente tem aí o mesmo problema, claro, de proporções diferentes, com algumas características diferentes, mas o problema é o mesmo praticamente no mundo inteiro. E Luiz, é, diga assim para nós, assim, para quem está nos assistindo agora, se você pudesse deixar uma mensagem ou um convite, acho que é muito pertinente um convite até, né? Mais uma mensagem para quem está nos ouvindo, como um sinal de alerta, como algo a se pensar, a se refletir. Você já trouxe muita coisa que eu acho que dá para a gente realmente repensar alguns construtos nossos em relação ao próprio processo de envelhecimento. E aí eu passo a palavra para ti, para você deixar aqui uma mensagem final para nós. Acho que um ponto importante que eu estou tentando trazer, Jéssica, é que se a gente olha para... Nós temos que olhar para o todo e entender que a gente muitas vezes está discutindo o sintoma, né? Então, o meu sintoma é eu não tenho oportunidade de emprego. Tá, legal. O problema é esse? Não, o problema é outro. O problema está atrás. Então, primeiro é olhar para a questão da longevidade e entender que ela precisa ser olhada de uma maneira mais ampla, né, mais holística. Ela não pode ser confundida com imortalidade, ela não pode ser confundida com juventude prolongada, ela não pode ser confundida somente com avanço biológico, né? No ponto central é a qualidade de vida ao longo de todo o percurso, da infância até a velhice, né? Vidas mais longas não significam vidas mais longas melhores para todo mundo. Nós que estamos num país tão cheio de desigualdade, isso traz outros agravantes que precisam ser tratados, né? Não são desses muito mais simples. Então não é uma questão de quanto mais tempo a gente vai viver,
né, com que condições nós vamos usar esses anos adicionais que a gente está recebendo graças às conquistas da medicina e do estilo de vida e tudo mais. Não estamos mais correndo atrás de bisão lá na África, né? Mas estamos tendo que correr atrás do corre, estamos indo atrás, né? Então o primeiro é entender que o conceito de longevidade é muito mais amplo, que ele não é único, que varia de acordo com o momento de vida de cada um e com o CEP que a gente nasceu, e essa é a parte mais louca de todas. Porque esse quadro de a longevidade do bairro de Perdizes é diferente da longevidade da Penha, né? Só para falar de São Paulo, não vamos nem falar de qualquer uma. Bota isso, vale para qualquer cidade que você tiver. Então, precisamos olhar para isso e entender que não tem bala de prata, não vai resolver isso com uma questão só. É um assunto complexo, precisa ser dividido e tem que trazer em frentes. E eu acho que se cada um de nós tiver espaço para poder apoiar a causa e atuar para defender com os nossos pontos de excelência, de conhecimento, nós vamos fazer muita diferença. A parte mais, eu acho mais difícil, e especialmente esse trecho do grupo de pessoas que está perdendo o seu métier, né? Está perdendo o emprego, está perdendo o trabalho e está descobrindo que boa parte da estrutura social não existe para sustentar, se sente alienada, se sente sozinha, e aí trazem problemas de saúde mental, trazem problemas de convívio social, trazem problemas de falta de acolhimento, né? Da gente olhar em volta e se sentir parte, né, de alguma coisa. E aí tem alguns exemplos bons que a gente pode olhar. Talvez vão nos dar um pouco mais de luz para a gente não se sentir sozinho e abandonado, porque é uma fase muito introspectiva, né? E o exemplo que a gente deu aqui no começo, estava falando da peça da minha esposa que trabalha com dramaturgia e está com uma peça chamada Mulheres em Chamas, que é voltada para a menopausa. A parte mais bonita de ver, e eu vi mais de 50 vezes, a parte mais bonita de assistir, é que tem um grupo de 300 mulheres que diz assim: eu não tô louca, não só é só comigo. E o envelhecimento é isso. Ele é comum a todos nós, né? De diversas maneiras. Mas a gente poder conversar abertamente e dizer assim, cara, como é que está sendo para ti, né? O homem que já tem uma dificuldade um pouco mais histórica de falar sobre sentimentos, de poder ter acolhimento, de poder conversar, né, com seus amigos, tem um outro tipo de conexão social, a coisa fica um pouco mais difícil, porque você ainda, além de estar deixando de contribuir com a sociedade, com o teu trabalho, você não tem mais um núcleo, né? Teus amigos, os amigão lá do trabalho, cara, ou tá todo mundo aposentado, ou estão uns já passando dessa para melhor. É uma época solitária, e essa solidão, essa falta de propósito, que eu acho que é o elemento comum, todos os caras que eu entrevistei, eu falei para vocês de 80 pessoas, todas elas botavam no primeiro elemento autonomia, e o segundo é propósito. Propósito significa eu quero escolher onde eu boto meu tempo. E a gente chega a uma conclusão que é uma conclusão meio dura, mas ela é real. Eu sei que eu tenho muito mais passado que futuro. E eu quero que meu futuro valha a pena, que eu faça diferença. E eu convido todo mundo que está nos escutando e diga, se você não está se sentindo assim, vem para perto, vamos fazer alguma coisa junto. Porque a gente pode trabalhar por uma causa que transcende a nós mesmos. Independente de a gente conseguir prover para as nossas necessidades. Mas participar de um projeto e de um tema que é mais amplo, com o teu conhecimento, com a tua experiência, é um negócio de iluminar a vida e dar razão para continuar. E a gente fica nessa pergunta assim, por que eu acordo amanhã? Quando eu posso acordar na segunda-feira às 7 horas da manhã, às 8 ou às 10, não faz diferença nenhuma. Não faz diferença. Tu tem que ter o que fazer. Então, ficar alerta para pedir ajuda, para não se deixar ser levado pela solidão, para não se deixar ser levado pelo isolamento. Fazer parte de um grupo social, se unir em torno de uma pauta que é comum, eu acho que passa a ser o grande elemento. E se a gente conseguir fazer isso, gente, aí a gente está fazendo bom uso dessa dádiva que é a vida que nos foi dada, né? Porque nós estamos fazendo uso, né? Todo dia de manhã tem um coraçãozinho batendo aqui, dizendo, e aí, amigão, vai fazer o que hoje? Né? Eu vou fazer alguma coisa. Eu descobri um cara, para encerrar aqui a minha participação, vocês já ouviram falar dele, o nome dele é Robert Butler.
foi um dos primeiros gerontólogos, né, americanos, o cara de maior notoriedade que levantou a lebre da questão. Em 1975, ele escreveu um livro sensacional sobre o envelhecimento nos Estados Unidos, e eu li uma frase dele há 2 semanas atrás que me tocou como se eu tivesse dado de cabeça na parede, né? Porque ele falava que a juventude é endeusada, né? O nosso envelhecimento, a nossa vida útil, ela é intensa, porque é onde tu entrega, tu faz, tu tem que fazer, etc. E quando tu fica velho, tu não tem mais propósito. E eu resolvi entender quem era esse cara que estava dizendo aquilo. E eu descobri esse livro é um negócio sensacional, ganhou o prêmio Pulitzer em 1976. Eu fiz uma espécie de um white paper sobre o livro, não quis fazer um review. Eu tenho um amigo que tem uma iniciativa muito bacana, o nome dele é Fábio Betti. O Fábio tem um movimento chamado Age Free World. Eu não sei se você já entrevistou ele, vale a pena, um cara que podia estar aqui com vocês, tá? O Fábio faz um negócio muito interessante, ele resolveu usar a inteligência artificial para simular entrevistas com pensadores, com escritores que já morreram, né? E uma das escritoras favoritas dele é a Clarice Lispector, ele fez uma entrevista com ela, tá? Lindo de ver. É um exercício de ficção, né? Mas muito legal, porque ele subiu todos os livros dela em PDF para um agente, né? E disse o seguinte, me responde aí baseado nesses livros, né? E eu olhei para aquilo ali e digo, que coisa legal, se eu pudesse fazer isso eu queria muito ter conhecido o Robert Butler, ter entrevistado para ele e perguntar o que ele ia achar das coisas de hoje. E eu estou justamente trabalhando nesse material, é das minhas próximas produções que eu vou publicar no site. É uma entrevista com um ente imaginário, né? Mas que fala sobre a pauta de 50 anos atrás é a mesma de hoje. E isso é de enlouquecer a gente. Primeiro, para nos deixar indignados, que eu acho que a gente não pode se sentir conformado, e eu me sinto como um cara inconformado por natureza, né? Mas como é que a gente transforma isso em algo construtivo, né? Para não ficar amargo, não ficar puto, não quero ficar indignado com o mundo, né? Não quero me sentir alienado com raiva de todo mundo, não, cara, o que eu posso fazer para mudar? E eu acho que o Butler é um cara que faria isso. E se a gente puder olhar para essa pauta e olhar para essas coisas e lembrar que ele está justamente advogando em cima de direito e acesso e qualidade de vida para todas as pessoas, é muito bonito e serve, sem sombra de dúvida, como inspiração para a gente continuar fazendo as coisas e estar conversando e aqui interagindo com pessoas e dividindo conhecimento. Nossa, eu só tenho que agradecer, ficaria aqui horas, a gente pode até marcar um café para continuar. Para continuar. Obrigada, viu, Luiz? Prazer falar com você, Jéssica. Muito bom conversar com vocês. Como tu bem colocaste, ele não tem fim, né?